aula aqui a gente vai ver os medicamentos antibacterianos, tá bom? Para vocês não deve ser tão complexo, porque muita gente já necessitou de tomar antibiótico na vida, né? Então a gente meio que faz uma ligação do que se trata. Mas existem muitas categorias de antibióticos que vocês vão conhecer agora. Primeira coisa que a gente precisa entender é que os antibacterianos, os medicamentos antibacterianos, eles têm a finalidade de curar doenças infecciosas, tá? Ou de combater um agente infeccioso situado num determinado foco de infecção. Então, o paciente só toma antibiótico quando tem foco de infecção. Só nessa situação? Só nessa situação ou em situações de risco. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia e é uma cirurgia que pode infectar, ele não está com a infecção ainda, né? E a gente nem sabe se ele vai ter ou não. Mas existe um tratamento chamado antibiótico profilático. São os únicos casos em que o paciente toma antibiótico sem ter uma infecção instalada. Isso porque o médico quer que ele previna uma possível infecção. Então, somente em situações de risco, como é o caso, por exemplo, de uma cirurgia, é que há necessidade do paciente fazer o uso de antibiótico profilático. O nome diz, é para prevenir uma infecção, tá? Desde que o paciente seja submetido a um risco, como por exemplo uma cirurgia. Se for um antibiótico, e aí vocês vão gravar o nome, o que eu falei agora é antibiótico profilático. Aqui, antibiótico terapêutico. Quando a gente fala de terapia, a gente está se referindo ao tratamento. Então, quando for antibiótico terapêutico, ou seja, o paciente está tratando uma infecção, ele precisa ter uma infecção instalada. Então, é nesse caso que vai se aplicar aí esses esquemas de antibiótico terapia, né? Ou seja, o paciente tem uma infecção instalada e ele precisa tratar esta infecção, tá bom? Quando a gente fala de antibacterianos, então, a gente tem que lembrar que existe um negócio chamado resistência bacteriana, que as bactérias desenvolveram e desenvolvem até hoje mecanismos super eficazes de resistência aos medicamentos. E em boa parte se deve à utilização irracional de antibióticos. O que seria essa utilização irracional de antibióticos? Veja, talvez no meio de vocês isso seja até comum. Ah, eu tô com uma infecção de urina, mas como é muito difícil passar no Sistema Único de Saúde, ah, eu não quero ir no postinho, eu vou conversar com a minha vizinha, eu vou ver o que ela tomou quando ela teve, e aí eu vou lá e tomo também. E ainda o pensamento é, bom, porque se eu for no médico, de qualquer jeito ele vai me prescrever esse mesmo, porque ela foi nele e prescreveu ele. Então, esse manejo feito pela própria população associada à dificuldade que há em acessar o serviço de saúde, acaba levando à resistência bacteriana, ou seja, o uso indevido muitas vezes, por um período indevido ou dosagem indevida, torna cada vez mais as bactérias resistentes a esses antibióticos. E isso daí é um desafio muito grande para a farmacoterapia. Por quê? Porque as farmácias, as indústrias farmacêuticas, elas têm que lidar com isso diariamente, tentando sempre evoluir, né, as classes medicamentosas a fim de combater essas novas bactérias que vão surgindo a cada dia, tá bom? Então é sempre importante a gente lembrar disso. No livro tem essa imagem aqui, ó. Essa imagem ela diz quais são as possíveis formas de resistência bacteriana, né? O que leva à resistência bacteriana? Então, olha lá, relacionadas ao microorganismo, nós temos o mecanismo de resistência do próprio microorganismo, a facilidade de transferência daquele gene. Então, existem alguns microorganismos que têm mais facilidade de transferência de genes que outro. Capacidade de sobrevivência e virulência inócuo. Significa que a alta potência, né, de infecção de algumas bactérias levam elas a serem mais resistentes que outras, né? Então, esses são os fatores relacionados ao microorganismo. Mas nós temos também fatores relacionados ao paciente. Ó. Uma bactéria pode se tornar resistente pela presença de corpos estranhos, pela defesa do sistema imune, ou seja, a pessoa pode estar com o sistema imune afetado, ou porque não recebeu vacinação, ou por flora bacteriana que o próprio organismo do paciente tenha, ou porque ele está colonizado com algum tipo de microorganismo.
Então, tudo isso pode também ser motivo de uma resistência bacteriana. Existem também fatores relacionados ao ambiente, olha lá, ó, uma transmissão cruzada. E esse daqui, ó, é muito comum, gente. Tem muito a ver com a nossa realidade da enfermagem. Porque olha o que está escrito aqui, ó, adesão à higiene das mãos e a presença de precauções de contato. Isso daqui é extremamente importante. Por quê? Porque nós da enfermagem temos esse poder, que é um poder muito ruim. Lógico, não só nós da enfermagem. Eu vou falar de nós da enfermagem porque nós somos da enfermagem, mas qualquer profissional da saúde que esteja em contato direto com o paciente pode, se não tomar os devidos cuidados, transmitir as doenças pelas mãos, né? Então, a mão da gente, ela é uma arma dentro do hospital, porque ela pode carregar o micro-organismo de um paciente para outro e fazer com que aquele paciente que estava tratando um tipo de infecção seja colonizado por outro tipo de micro-organismo que antes não tinha. Então, lembrar dos 5 momentos de higienização das mãos é extremamente importante. Quais são eles? Sempre antes de entrar no quarto, sempre antes de encostar nos pertences do paciente, sempre antes de realizar qualquer procedimento, sempre após realizar qualquer procedimento e nas trocas das luvas. Sempre muito importante respeitar a higienização. Então, de repente vocês vão lá no Mandaki, vão fazer estágio, né? E aí entrarão em uma enfermaria com 4 pacientes e precisa cuidar dos 4 pacientes. Aí o professor vai falar assim para vocês, ó, prepara a bandeja. Quando vocês prepararem, vocês têm que ter muito cuidado na separação dessa bandeja, porque senão fica tudo muito automático e vocês esquecem, por exemplo, de realizar a higienização das mãos entre um paciente e outro, porque na mesma bandeja vocês farão várias seringas de vários pacientes diferentes. E aí, na hora de aplicar, esquece que esse processo tem que ser individualizado, tá bom? Superlotação dos hospitais também, relação de número de profissionais para número de pacientes também pode alterar muito essa questão da resistência bacteriana, por quê? Porque aumenta muito os casos de infecção. A limpeza do ambiente dos equipamentos, se não for bem feita, e detecção laboratorial precoce. Tudo isso altera, né, a condição da resistência bacteriana. E por fim, o uso dos antibióticos, né? Se a dose não estiver adequada, o número de antibióticos não estiver adequado, a duração do tratamento não estiver adequada, se a atividade, né, que a gente espera daquele antibiótico não estiver adequada, e se as concentrações prescritas pelo médico não estiverem adequadas, ou, né, na hora do preparo a gente não fizer de forma adequada, a gente não vai tratar o paciente, a gente pode levar o paciente a ser resistente àquele antibiótico, ou seja, a gente leva aquela bactéria a ficar resistente àquele tipo de tratamento, tá? Então são muitas influências que podem levar uma bactéria a ficar multiresistente. Vocês vão ouvir bastante esse nome no meio hospitalar. Ah, aquela bactéria é multi-R. O que significa uma bactéria multi-R? É uma bactéria que ela já não responde a quase nenhuma classe de medicamentos antibióticos ou antibacterianos, né? Normalmente é necessária a associação de 2 ou 3 medicações de 3 classes diferentes para tentar combater aquela bactéria, ou seja, uma bactéria que está muito resistente a muito tipo de tratamento. E normalmente a resistência se dá por esses fatores que vocês acabaram de ver aí, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente vai classificar os antibióticos de acordo com a ação que eles têm na célula da bactéria, tá bom? Na bactéria propriamente dita. Então existem aqueles que impedem, ó, a síntese da parede celular bacteriana. Então a gente lembra de uma célulazinha, desenha aqui uma célulazinha, a parede dela é essa parede externa, né? E aí esse antibiótico, por exemplo, ele impede que esta parede se forme. Se a célula não tiver parede, o núcleo dela fica exposto e aí a bactéria acaba morrendo, tá? Então, este grupo de antibacterianos faz isso, ele não deixa que a parede da célula bacteriana se feche e aí ela fica vulnerável. Quais seriam eles? As penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenens, os monobactâmicos e os glicopeptídeos. Deixei para vocês aqui um por um, ó. Quais seriam as penicilinas? Amoxicilina, ampicilina, carbenicilina, dicloxacilina, nafcilina, oxicilina e penicilina benzatina, G-benzatina.
Então, as penicilinas são todas essas classes aí. A gente vai ver na próxima aula com vocês, quando eu estiver na sala de aula, o cálculo das penicilinas, da penicilina benzatina e da cristalina, que elas têm aí uma diferenciação no cálculo delas. A massa delas faz diferença a hora que ela na hora que a gente faz a homogeneização dela, né? Então, a hora que a gente reconstitui o medicamento, aquela massa já existente faz parte do nosso cálculo, a gente vai aprender isso lá, tá bom? Então, tem aí as penicilinas, nós temos as cefalosporinas, e aí nós temos até a 5ª geração de cefalosporina. O que significa isso? Que ela vai aumentando a potência conforme a geração vai passando, né? Então, a gente tem céfalos de primeira geração, que são as mais comuns, que é o Quefox, que é essa cefalotina, ou o Quefazol, que é essa cefazolina que vocês estão vendo aí. Esses dois nomes que eu falei, a cefalotina e a cefazolina, ou cefazolina, normalmente são aqueles medicamentos utilizados para profilaxia. Lembra que eu falei no vídeo? O nome profilático e o nome terapêutico, profilático de prevenção. Então, normalmente em cirurgias são utilizados esses medicamentos aqui como antibióticos profiláticos, tá bom? E aí a gente tem de 2ª geração, ó, cefoxetina, de 3ª, ceftriaxona, de 4ª, cefepime, de 5ª, ceftaroline, é difícil falar, né? Então, são muitos medicamentos que vão variando de acordo com o tipo de tratamento que o paciente precisa. Tem os carbapenems, e aí os nomes não são difíceis, né? Porque daí tem o imipenem, o meropenem, o iertapenem. Os monobactâmicos, que é os azitronoan, astreonan. E nós temos a vanco, que é a famosa vancomicina, que são os glicopeptídeos, né? A tecoplamina também, mas a mais comum é a vancomicina. O que seriam esses antibióticos todos? Vamos reforçar aqui, ó. São todos os antibióticos que eles impedem a síntese da parede bacteriana, tá bom? E aí a gente chega em outra classificação aqui, ó, dos medicamentos que danificam a membrana. Então, um não deixa a parede se fechar e o outro abre ela. Então, se a parede celular, né, da bactéria está fechada, ele vai lá e faz ela abrir. O anterior, ele impede que ela se feche, então ele não deixa fazer essa formação da parede celular. Esse daqui, a parede celular já está formada, ele vai lá e quebra a parede celular. Quais são as polimixinas? Que é a colistina e a polimixina B. Então, são só esses dois grupos de medicamentos que fazem isso com a parede celular. A gente tem outra, que é a inibição da síntese de ácido fólico na bactéria. Então, as sulfonamidas, que são as sulfas ou a sulfadiazina. Isso daí elas impedem que o ácido fólico, que é uma substância química que faz parte da síntese da bactéria, ele impede que esse ácido fólico seja aglomerado ali. Então, aquela bactéria não vai ter condições, porque ela não vai ter todos os compostos químicos que ela precisa para se manter viva, né? Mais um que inibe a síntese proteica, agora não só da parede, mas da bactéria. Então, a bactéria não cresce, ela não consegue se dividir, ela não se reproduz. Por quê? Porque ela não tem proteína para isso. Lembrando que aqui no caso da bactéria, a proteína é energia para ela, né? A proteína é a única fonte de alimento que ela tem. Então, se o antibiótico não deixa ela fazer a síntese, né, juntar essas proteínas para crescer, a bactéria certamente vai morrer. Que são os aminoglicosídeos, as tetraciclinas, o cloranfenicol e os macrolídeos. São antibióticos que inibem isso daí, ó. Eles não deixam a bactéria se proliferar a partir das suas proteínas, tá? E por fim, nós temos as quinolonas. Deixa eu ver se é por fim mesmo. Sim, por fim nós temos as quinolonas, que elas alteram diretamente o DNA da bactéria. Então ela não vai deixar a bactéria se reproduzir porque o DNA estará alterado, tá bom? E aí, gente, o que eu peço para vocês? Calma a princípio, mas saibam que a gente precisa, que eu preciso que vocês saibam que existe essa diferença aí. Porque senão dá a impressão de que quando a gente fala sobre antibiótico, que a gente está falando que é só
aquilo que mata a bactéria. E na verdade existem formas diferentes dos antibióticos reagirem, tá? Então o que eu vou cobrar de vocês em avaliação, por exemplo? Quando a gente for falar dos medicamentos que impedem a síntese da parede, né, celular, é importante que vocês saibam, por exemplo, que as cefalosporinas têm várias gerações, que as penicilinas têm ali, ó, a amoxicilina ou usinas, né, mais ou menos, né, fazem parte desse grupo. Então eu vou pedir basicamente aí para vocês fazerem a associação de um ou dois medicamentos que eu sei que são os mais comuns, de acordo com as categorias, tá bom? É isso que eu vou cobrar em prova. E aí, gente, por fim, eu vou deixar aqui com vocês os antimicobacterianos. Ali a gente tinha os antibacterianos, aqui a gente tem os antimicobacterianos, que são doenças causadas por micobactérias. O que seriam micobactérias? Olha lá, as bactérias da tuberculose e da hanseníase, por exemplo. Elas são tratadas com antibióticos? Não. Elas são tratadas com antimicobacterianos. Por quê? Porque se tratam de micobactérias, tá? Quais são, então, as categorias de antimicobacterianos que tratam tanto a tuberculose ou a hanseníase? A isoniazida, a rifampicina e a pirazinamida. São antibióticos, né? Antimicobacterianos que impedem aí, então, o desenvolvimento ou tratam, né? A tuberculose ou a hanseníase, por exemplo. Eu vou deixar aqui para vocês. Aqui repetiu esse slide. E aí, gente, eu deixei aqui para vocês reunido mais ou menos quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter quando a gente faz a administração de um antibiótico, por exemplo. É claro que cada um, se vocês pegarem a bula para ler, cada um deles vai ter um tipo de cuidado específico. Por quê? Porque o cuidado da enfermagem em relação ao medicamento, quando a gente aplica aquele medicamento, é basicamente se ater às reações que a gente não gostaria que o paciente tivesse a partir da tomada daquele medicamento. Então, quando a gente quer saber qual é o tipo de cuidado de enfermagem que eu tenho que prestar para aquele paciente de acordo com o tipo de medicação que ele está tomando, basta eu ler a bula e seguir lá as reações adversas que aquele paciente pode apresentar, né? Certamente, se eu ver mais ou menos quais são as reações adversas que aquele paciente pode ter, eu vou conseguir montar um esquema de cuidados de enfermagem para prevenir que esses problemas aconteçam, né? Então vamos lá, ó. Como que eu vou cuidar de um paciente que toma antibiótico? Certamente, gente, eu vou ter que ficar atento ao controle dos seus sinais vitais, né? Isso porque o antibiótico pode alterar, por exemplo, uma frequência cardíaca ou uma pressão arterial, não sei, talvez. Mas o que ele vai mexer propriamente dito aqui? Se o paciente está com infecção, certamente ele terá associado a isso uma hipertermia, né? Então, normalmente, pacientes que apresentam infecção apresentam hipertermia. E se ele estiver administrando o antibiótico e essa hipertermia não ceder, significa talvez que a infecção dele não está passando. E se a infecção não está passando, significa que aquele antibiótico não é efetivo. Então, vocês entendem que medir os sinais vitais faz toda a diferença? Então, é necessário que um paciente em tratamento de antibiótico terapia tenha os registros de controle de temperatura rigorosos em seu prontuário. Isso para que o médico consiga acompanhar aí a evolução do tratamento antibiótico dele, tá? A gente vai observar, ó, rigorosamente a dose e o aparecimento de reações cutâneas e o histórico de alguma alergia, né? Então, às vezes, o paciente já tomou por tantas vezes o mesmo medicamento que ele acaba, assim, tendo alguma reação cutânea alérgica. Então, a gente não pode negligenciar isso. Se o paciente está recebendo um antibiótico na veia, por exemplo, ele fala que aqui está coçando, eu tenho que observar para ver se está aparecendo alguma erupção cutânea. Por quê? Porque não é frescura do paciente. Não é porque o paciente não quer receber o antibiótico, é porque ele pode estar desenvolvendo uma reação alérgica naquela região, naquele momento, tá?
Administrar antibióticos prescritos por via endovenosa diluídos adequadamente para evitar flebite. E aí eu vou deixar flebite aqui para vocês. Se vocês não sabem o que é, eu digo agora. A flebite, gente, toda vez que a palavra, né? Vamos sempre analisar a palavra. Todas as vezes que uma palavra na enfermagem terminar em ite, significa que se trata de uma inflamação daquela região. Qual região? A gente vai ver então o prefixo da palavra. Aqui, ó, flebe é veia. It, inflamação. Então, nós temos uma inflamação da veia. Flebite é isso. O que seria uma inflamação da veia? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguém recebendo uma medicação endovenosa, mas muitas vezes quando toma, fica aquele vergão vermelho aqui, ó. Exatamente no caminho da veia. Vamos supor que seja essa veia aqui, ó, que pegou. A hora que administra o antibiótico nela, aqui fica vermelho. Fez um caminho vermelho, o paciente refere muita dor, às vezes coça a região e aquela região fica bastante avermelhada. Aquilo, gente, é uma flebite. Por que a flebite acontece? Porque ou eu não diluí adequadamente o medicamento, diluir, lembra, é reduzir a concentração. Então, ou seja, ou eu não coloquei ele num grande volume de soro, que é o que eu deveria ter feito, né? Então, o medicamento está muito concentrado e aí por isso ele pode dar esta reação, ou a velocidade da infusão está muito alta. Medicamentos antibióticos, eles são administrados em infusões lentas, para evitar justamente a causa mais comum de complicações, que é a tal da flebite. Então, gente, vocês têm que ficar espertos com isso aí. Não é porque eu tô no horário e preciso fazer, ou porque atrasou, agora eu vou fazer rápido, porque eu vou lá, faço o medicamento em menos volume mesmo, mais concentrado, só para ir rápido, e aí eu vou administrar rápido também, porque aquele paciente tem que fazer um exame, por exemplo. Não, a gente tem que avaliar o risco-benefício, né? Será que vale a pena fazer um medicamento muito rápido e o paciente desenvolver uma flebite? Pontos importantes. Se o paciente fez flebite, é imprescindível que eu feche a infusão. Então, eu preciso parar a infusão e procurar outro acesso venoso. Ah, professora, não pode continuar dando naquela veia? Se esta for a única veia que o paciente tem de acesso, ou seja, aquele paciente que é muito ruinzinho de veia, que as veias são muito fininhas, que já foi picado 300 vezes e o médico não quis colocar um acesso central e permaneceu, né, com um acesso periférico, nestes casos, a gente avalia o risco-benefício. Muitas vezes vale a pena manter aquela veia com flebite, faz um flush de soro, deixa a irritação passar e aí depois retoma a infusão do antibiótico com um volume maior de soro, ou seja, com um antibiótico mais diluído. Mas, se for um paciente bom de veia, não há necessidade de eu expor ele a este risco. Uma vez que aquela veia está inflamada, eu devo interromper o fluxo dela, sacar aquele acesso e puncionar um novo acesso em outro local e aí sim administrar o antibiótico de forma mais lenta e mais diluído para evitar que aconteça a mesma coisa, tá bom? Se a administração for por via intramuscular, ela deve ser profunda para diminuir a dor e facilitar a absorção. Aqui é o caso das penicilinas, né? A professora Érica vai mostrar para vocês em um laboratório como é que faz a aplicação intramuscular e vocês vão entender que ela é profunda. Tanto é que aqui a gente até viu o tamanho da agulha, né? Em centímetros ela é maior, por exemplo, do que a subcutânea, que é menorzinha. Por quê? Porque a subcutânea só precisa atingir o tecido gorduroso. A intramuscular precisa ir até o músculo, então por essa razão ela é mais compridinha, né? E precisa ser feito bem profundamente. A gente estimula a hidratação de líquidos, né? Caso o paciente esteja tomando antibiótico, isso porque muitos antibióticos, gente, eles têm excreção renal e aí facilita, né, para o processo renal se o paciente se hidratar adequadamente durante o dia. As penicilinas não cristalinas devem ser aplicadas com agulha 30/8 ou 30/9, isso porque elas são mais líquidas, né? As penicilinas cristalinas, elas têm cristais que são maiores, então a gente faz na 30/7, que é uma mais calibrosa, lembra? Mentira, ao contrário. Mais calibrosa é a 30/8 ou 30/9. Então as penicilinas não cristalinas, elas são mais densas, precisam ser feitas aqui em agulhas mais grossas. As penicilinas cristalinas, elas podem ser feitas em agulhas mais fininhas. De uma maneira geral, a gente sempre faz nessas daqui mesmo.
30 por 7, 30 por 8. 30 por 9 não é tão comum no sistema. Então, é mais comum a gente usar 30 por 8, tá bom? Por que a gente não faz com a 25? Porque se o paciente for muito grande, obeso, por exemplo, a 25 ela é mais curta, então a gente não consegue ultrapassar e ir profundamente. Então, a gente sempre dá preferência para as 30, que são 30 milímetros de comprimento, com 8 de espessura ou 7 de espessura, de acordo com o que eu tiver, ou 9, né, também, de acordo com o que eu tiver disponível lá na unidade. Oferecer os antibióticos por via oral acompanhado de água após as refeições para evitar irritação gástrica. Então, antibióticos em jejum, o paciente vai sofrer muito de desconforto gástrico, tá? É importante que o paciente esteja com o estômago cheio, né? Isso para que ele evite ter aí alguns problemas como gastrite, por exemplo, tá bom? Porque normalmente os antibióticos são bastante concentrados, e aí se eles não estiverem diluídos com a comida, né? A liberação de suco gástrico vai ser muito maior do que se ele estiver ali com o estômago já cheio de comida, tá bom? Vejam que eu não dei para vocês uma categoria por vez, né? Os cuidados de enfermagem eles são basicamente gerais, né? Para a categoria inteira. Então se atentem-se bem a estes cuidados de enfermagem, são eles que eu vou pedir em prova para vocês. E aí procurem separar minimamente aquelas categorias que vão de acordo com a ação que elas têm dentro da célula da célula bacteriana, que daí vai facilitar para vocês estudarem também, tá bom? No próximo vídeo eu vou deixar para vocês as interações medicamentosas dos antibióticos, mas eu vou deixar isso ou talvez na próxima aula ou talvez aqui, mas vai ser em outro vídeo de qualquer forma.